Abra comigo a sua Bíblia. Você trouxe Bíblia, amém? Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Amanhã é o último dia. Mas domingo tem mais. Mateus capítulo 17. Quando me avisaram que eu ia pregar hoje, fiquei tão nervoso. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Esse texto tem tanta verdade, tanta revelação. E apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Gente, Pedro é o cara mais metido da Bíblia. Vocês viram que é na primeira pessoa, né? Não é nem faremos, é farei. Esse Pedro. Farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, glória a Deus, mais ou menos, cala a boca, Pedro. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que veio da nuvem uma voz que dizia: cala a boca, Pedro. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o imperativo: a ele ouvi. Ouvindo-o, os discípulos caíram de bruços, igual a pastora Rebeca aqui agora. Eu estava tentando cercá-la, no mover ali, quando eu vi, tibum. Caíram eles de bruços, tomados de grande pavor. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos. Como eu amo essa expressão na Bíblia. Erguei-vos. Glória a Deus por esta palavra. Erguei-vos e não temais. Eu vou até grifar aqui, gente. Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Outra revelação maravilhosa aqui. A ninguém viram, senão Jesus. Pelas sagradas letras, pela palavra de Deus, quantos dizem glória a Deus, amém? Eu gosto desses preâmbulos da Bíblia. Depois disto, ou como nós lemos aqui, 6 dias depois. O que aconteceu anteriormente? Jesus estava discipulando, estava naquela caminhada e no exercício de 3 anos. Pastor Júnior estava ministrando profético e por revelação ele foi conduzido a ministrar e a orar, dizendo que Jesus nos convida para andar com Ele. Nós estamos nesta conferência porque Jesus está nos convidando a caminhar com Ele. E nesse processo, nessa caminhada, a imagem dele vai sendo impressa no nosso caráter, nas nossas mentes e nas nossas emoções. O caminhar com Jesus não é apenas um siga-me. O caminhar com Jesus é um envolvimento transformador. O caminhar com Jesus, você guardou isso? O caminhar com Jesus
é um envolvimento transformador. Existe uma transferência. Existe uma transferência. À medida que você caminha com Ele, esta essência que está nele passa para você. É por isso que as pessoas olham para você hoje e não conhecem o seu eu atual. Porque o seu eu atual é o resultado de um processo de evolução. Porque à medida com que você começou a andar com Jesus, você melhorou. Você melhorou como homem, como mulher, como pessoa. Esse processo de caminhada com Jesus é algo poderosamente transformador. Nessa caminhada, porque está dizendo que logo depois, então esses 6 dias depois, então está trazendo uma ênfase a uma coisa anterior. Essa coisa anterior que ele está trazendo ênfase é que Jesus havia falado com os discípulos acerca da eternidade. Estava falando com Jesus no capítulo 15 e 16 acerca de coisas espirituais. E nesse fato e neste ato Jesus os alerta acerca do fermento dos fariseus. Se você voltar a alguns versículos anteriores, se você voltar a alguns versículos destes que nós acabamos de ler, Jesus fala com os discípulos acerca de um perigo, porque eles estavam sendo ensinados sobre verdades espirituais. Aí do nada Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. E o que é o fermento? Fermento é aquilo que altera o formato, a substância natural das coisas. Então Jesus está falando com os discípulos acerca de verdades espirituais, chama a atenção dos discípulos e diz, olha, o fermento dos fariseus é perigoso, porque ele pode alterar na cabeça e na mente de vocês a substância natural daquilo que eu tenho ensinado. Jesus está mostrando para eles que eles serão cercados por fariseus, por sistemas, conceitos, doutrinas, filosofias. Estas coisas, elas são constantes, elas vêm e vão. Então Jesus diz assim, cuidado, porque o que vocês receberam é elementar, já é substancial, mas cuidado com o fermento dos fariseus. Porque quando nós falamos sobre céus abertos, eu posso também colocar-me neste altar para dizer para vocês, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento que vai alterar a substância daquilo que vocês receberam. Você recebe uma palavra de autoridade, vem o diabo usando uma pessoa ou não, pode ser um sentimento, dizer que você não tem autoridade. Vem Deus e te unge para uma obra específica e as suas emoções não são corretas, a Bíblia é correta, e ela vai então trair você para se afastar você do seu chamado e do seu propósito. Você ouve verdades espirituais, mas vem o fermento dos fariseus, vem o fermento que altera a substância das coisas para te afastar do seu chamado e da sua vocação. Jesus já nos preveniu e disse, isto vai acontecer. Isto vai acontecer, você vai ser provado, você vai ser tentado a desfocar a sua visão, mas a vontade dele para a sua vida é que você ministre, que você foque a sua visão no seu destino, no seu propósito, no seu chamado, posto que você tem um destino, você tem um chamado e você tem um propósito. Diga amém por isso. Você está comigo, amém ou não? Em segundo lugar, depois de exortá-los acerca do fermento dos fariseus, aquilo que altera a substância das coisas, me ajude a pregar, olhe para a pessoa do seu lado, eu sinto de você dizer isso, ainda no ponto anterior, diga para o seu irmão, cuidado com o fermento. Então eu posso dizer para você nesta noite, você é uma bênção, ok ou não? Ei, olha aqui, você é uma bênção, Deus te ungiu, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com aquilo que queira roubar aquilo que você é, a sua identidade, sua substância, seu propósito. Continue firme em nome de Jesus. Você está comigo? Você viu que coisas, como Deus tem conduzido esta conferência e o culto de hoje, acerca de valores da eternidade. Hoje você foi conduzido de uma forma ministradora poderosa. No louvor, no profético, na palavra de oferta, enfim, cada conjunto disso daqui está apontando para o seu propósito. Mas você precisa tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Porque amanhã, quem nós seremos depois da conferência? Em segundo lugar, Jesus chama a atenção dos discípulos e fala com eles acerca da convicção
e da confissão. Convicção e confissão. Porque é nesse contexto que Jesus fala com os discípulos e fala assim: quem dizem os homens ser o Cristo? E quando Pedro, em nome dos discípulos, eu posso imaginar, foi ali, conversou com a galera, e aí, o que a gente diz? E eles então responderam: tu és o Cristo, o Messias, o Salvador. Então esta verdade que nós já ministramos aqui de forma recorrente, mas que eu trago novamente ao seu coração, porque quando nós confessamos, e a nossa confissão é assertiva acerca de quem é o Senhor na nossa vida, a nossa identidade se completa. A sua identidade se completa na sua clara percepção de quem é Jesus na sua vida. Então quando Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Mateus 16, 18, aquela grande declaração que vem a se tornar um dos o fundamento da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Ponto. Então Jesus está nesse contexto com os discípulos. Ele está preparando o coração dos discípulos para algo poderosamente sobrenatural que vai acontecer. Deus deseja nos levar para níveis. A revelação de Deus acontece em camadas. Em que camada você vai parar? Ou qual é a sede e a disposição do seu coração de não parar? A revelação de Deus, ela acontece em camadas. A revelação de Deus é progressiva. Ele começa alertando: cuidado com o fermento dos fariseus. Não permita você se perder, se consumir ou deformar-se. Perder a forma daquilo que Deus já te entregou. Depois ele extrai uma grande confissão. E quando eles confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, aí pronto, a coisa começa a clarear no coração dos discípulos. E Jesus fecha este bloco com os discípulos falando acerca do preço do discipulado. Porque se eu e você formos multidão, Jesus não vai exigir nada da gente. Pode seguir Jesus, a multidão pode e pôde seguir Jesus todos os dias. Onde Jesus ia, a multidão estava e às vezes chegava antes. E o que Jesus exigia delas? Nada, Jesus ensinava. Porque ser multidão não custa nada. Agora, ser discípulo de Jesus aí não vai custar tudo, até a sua vida. Esse é o preço. Então, começa Jesus. Jesus está, eu quero capturar a sua atenção, preste atenção nisso. Jesus quer levar os discípulos a um novo nível de experiências. Se você entendeu, eu ouvi 2 améns. Vamos lá, anda comigo. Jesus quer levar os discípulos a outro nível de experiências. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Bem pessoal, esqueça que eu estou pregando, não é uma pregação. Nós estamos caminhando na palavra. Eu, Wagner Rodrigues, quero isso para a minha vida, sempre. Estou beirando agora os 50 anos, eu sei que parece 30, mas 50, quarta-feira. Colou? Colou não? Colou? Não, mais ou menos, ok. Eu quero isso para a minha vida. E eu tenho certeza que você também quer isso para a sua vida. Quantos querem alcançar um outro nível espiritual? Ele quer nos levar para um outro nível de experiências. Então ele é bem didático, ele começa dizendo: cuidado com o fermento. Porque tem gente, e a história bíblica tem duas coisas assim, bem interessantes. Tem gente na Bíblia que começou bem e terminou mal. E tem gente na Bíblia que começou mal e terminou bem. Mas será que esse negócio de começar mal é legal também? Não. Jesus está preocupado com isso, extrai confissões, alerta para o perigo do fermento, extrai a confissão e depois apresenta o preço do discipulado. Multidão é multidão. Mas quando eu vejo que 6 dias depois ele sobe o Monte Tabor, ele convida os discípulos ao Monte Tabor. Eu não vejo a multidão subindo o Monte Tabor. Então a multidão não vai ser exigido dela o preço.
aos discípulos vai ser exigido o preço, a entrega, a renúncia, porque está falando sobre coisas eternas, sobre coisas espirituais. Paulo dirá que coisa espiritual se discerne espiritualmente, e o homem natural e nem o carnal conseguem discernir, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Os valores dele já foram ampliados, ele quer coisa mais elevada, ele quer coisa mais profunda, ele quer algo mais além. E esse é o convite bíblico para nós nesta conferência de céus abertos, porque Deus quer nos levar a um outro limiar de experiências, Deus quer nos levar a um outro limiar de revelação, Deus quer levar você a um novo limiar de relacionamento, Deus quer levantar você e levar você a um novo limiar de autoridade, um novo limiar de experiências no Espírito. Eu posso ouvir um amém ou não? Eu não sei qual é a sua percepção de si mesmo, mas a minha função, ou a nossa função, enquanto ministros, é dizer para você, e às vezes tem que pegar na sua mão e dizer para você: o caminho não é esse, o caminho é este. Qual caminho? Deus deseja levar você a um novo patamar de experiências, em nome de Jesus. Avivamento não é um negócio que a gente ouve falar. Avivamento não pode ser algo que a gente assiste no YouTube, que está acontecendo lá no norte. Avivamento é um negócio que é gerado dentro de você a partir de uma sede de Deus, sede do Espírito, sede de arrependimento, sede da presença, sede da graça, sede da glória de Deus, sede de ser usado pelo Senhor, porque Ele deseja nos levar a outro nível. Aí acontece esse fenômeno maravilhoso que é a transfiguração. Qual é o conceito de transfiguração? Metamorfose. A palavra transfiguração significa mudar a forma, mudar a expressão. E eu acho incrível nesse texto, como você acompanhou comigo, é que nós estamos falando de Jesus com os discípulos, e de repente entra neste cenário incrível, vedado à multidão, reservado ao círculo íntimo. Aparece nesse cenário, você leu comigo, aparece um cara chamado Moisés. Ei, peraí, Moisés, antes de entrar na terra prometida, 17, 18 séculos antes desse encontro aqui, Moisés sobe a uma das colinas, chamada Pisga. Era uma cadeia de montanhas. Olha para o pastor. Uma cadeia de montanhas. Moisés sobe em uma delas e morre. Moisés morreu, mas ele está aqui em Mateus 17. Uau! Moisés morreu. Ele então morreu que o Novo Testamento confirma a morte de Moisés. Lá na epístola de Judas, tem um versículo interessante, gostoso de se ler, que quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Engraçado isso. Então o Novo Testamento confirma: Moisés morreu, só que Moisés está aqui. E aí a gente vê uma outra cena interessante. Elias também está ali. Mas como Elias? 10 séculos depois? Antes, aliás, né? Antes do fato. Elias está ali também. Ué, mas Elias não morreu. Tecnicamente. Alguns dizem que Elias morreu, mas não morreu. Porque a minha Bíblia diz que Elias foi afastado de Eliseu por um carro de fogo. Um carro de fogo, veio um carro com anjos do céu, uau, sequestrou Elias. Neste ato, cria a cena na sua mente, uma carruagem, uau, separa os dois, Eliseu cai para trás, e Elias, uau, monta naquela carruagem, sobe aos céus. Nesse processo, acontece o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15,
Um corpo que é mortal começa instantaneamente a ser revestido de imortalidade. O corpo que era corruptível, instantaneamente é revestido de incorruptibilidade. O corpo de Elias faz uma metamorfose. Uau! E ele vai para o céu sem morrer. Isso é de arrepiar. Uau! Só que aí a Bíblia está me dizendo que em Mateus 17, depois de Jesus ter alertado os discípulos dizendo: vocês ouvirão coisas espirituais, vocês ouvirão coisas acerca do reino de Deus, vocês ouvirão coisas acerca de autoridade sobre demônios, cura de enfermos, pregação do evangelho, transformação de cidades, transformação de vidas. Mas o fermento dos fariseus, que altera a substância das coisas, vai querer diminuir essa mensagem dentro de vocês. E se essa mensagem for diminuída, o seu chamado vai ser diminuído. Portanto, exalte a mensagem e você exaltará o seu chamado. Exalte o dono da mensagem e você exaltará o seu chamado. Exalte quem te comissionou e você vai exaltar a sua comissão. O desafio é claro. Jesus está querendo levá-los a outro nível. E eu quero profetizar esta noite que Deus vai levar você a outro nível em nome de Jesus. A outro nível em nome de Jesus. Deus vai levar você a outro nível. Eu gosto quando o Aslan chega para aquele menininho, não sei qual é a personagem, e diz assim: vai lá e chama todo mundo, e vão fazer a revolução. Mas se ninguém quiser ir com você, vá você sozinha. Porque Ele quer nos levar a outro nível. Você quer outro nível? Eu preciso desse outro nível. Você quer esse outro nível? Então Jesus nos leva para o Monte Tabor. E Jesus então transfigurou-se, Israel. Esse texto é incrível, eu queria ver um filme isso acontecendo. E o que aconteceu ali, pastor Júnior? É simples, tá, gente? A doutrina espírita diz que Jesus invocou aqueles homens dos mortos. Isso é incabível, porque um deles havia morrido, o outro não. Então ele não morreu. E outra, a Bíblia condena em todo o Velho Testamento a necromancia. Falar com o morto é atrair demônios. Falar com quem morreu atrai demônios, porque não vem quem morreu, vem um demônio travestido de. Então, por isso que a Bíblia traz essas vedações. Então, não é esse negócio de, foi uma permissão. Não existe brecha nos princípios divinos. Princípio é princípio e não há brecha sobre isso. Não é igual ao ordenamento brasileiro, não. Não há brecha. Então, incabível. O que aconteceu aqui? Simples. Hoje, para o mês de fevereiro, nós estamos declarando que é o mês do Kairos. Kairos, tempo de Deus, lugar certo e hora certa. Amém ou não? Você recebe isso daí? Em nome de Jesus, amém? Fevereiro, mês lindo, oh glória. Existem bênçãos novas sendo liberadas, vocês recebem também? Aqui à minha direita, vocês recebem, amém ou não? Aqui no centro, vocês recebem, amém ou não? À minha esquerda, vocês recebem algo novo, Kairos, amém? O que aconteceu em Mateus 17, Rebequinha? Um portal. O que aconteceu em Mateus 17? Um portal. Jesus abriu um portal para a eternidade. Deus criou o Cronos, Carlos. O Cronos é o nosso limite de início e fim. Mas existe o Kairos, que é o tempo de Deus, é a eternidade. Deus passeia na eternidade. Deus olha o Cronos de cima. Deus olha o Cronos do Kairos. Ele chama a existência o que não existe. É coisa simples, mas engraçada, poderosa. O que Jesus fez? Ele abriu um portal. Uma vez eu tive uma experiência. Eu era um jovem, pregador, evangelista, sempre na rua, sempre pregando, sempre ministrando. E um dia eu falei para o Senhor sobre experiências. Foi algo muito pessoal, não convém entrar agora. Eu não costumo contar isso daqui, mas eu vou contar hoje. Aí eu orei a Deus e falei assim: Senhor, hoje o Senhor fala comigo. Não estou falando para vocês fazerem isso, mas é como se eu tivesse intimado a Deus. Quem sou eu para fazer isso, né? Mas dentro, como eu sou filho e Ele é meu pai, a gente tem uma intimidade. Eu fiz isso, eu usei a intimidade.
Eu falei, hoje o Senhor vai falar comigo. Antes de dormir eu falei, hoje o Senhor tem que falar comigo, e ponto final. E fui dormir. Resultado, 6 da manhã eu acordo. O que aconteceu? Nada. O que aconteceu? Nada. Só que eu falei para vocês, mas não foi nesse tempo que a coisa ocorreu. Eu sentei na cama, que eu tinha intimado a Deus, foi um papo reto, foi uma conversa séria. Então Deus tinha que falar. Era o filho dele que estava precisando, e era o grave, era urgente. E eu falei, eu sentei na minha cama, e eu falei assim, o Senhor não falou comigo. Antes que eu terminasse a última sílaba de comigo, uma mão veio no meu peito e me fez um tapa. Foi muito forte. Eu não posso bater, senão vou estragar a cápsula do microfone. Mas uma mão veio no meu peito e me bateu. Pá! E eu caí no chão. No que eu caí no chão, eu não estava no chão. Eu estava em outro lugar. E quando eu estava naquele lugar, eu vi coisas, eu vi, sabe, um mover de Deus, eu vi uma multidão recebendo o evangelho, a salvação, e foi um mover tremendo. E eu comecei a ofegar e eu gritei, eu vejo o Senhor, porque eu via o Senhor sobre uma nuvem. Aí a multidão fez exatamente o que vocês fizeram agora. Quando eu falei, eu vejo o Senhor! Mas foi bem forte e espontâneo. E aquela voz de trovão, a nuvem que ele estava, recuou. A nuvem que ele estava recuou. As outras duas nuvens vieram e fecharam a porta. Era um portal. Daqui a pouco eu vi um anjo e a multidão gritou, um anjo! Mas eu tinha visto o Senhor, não queria nem saber de anjo. Anjo é fichinha. Com todo respeito aos anjos que servem à face do Senhor. Aí foi tão real. Quem aqui já foi menino para puxar o matinho, fazer o barulhinho e você morder a ponta do matinho? Quem aqui já fez isso? Ok? Eu puxei o matinho. Fez até o barulhinho, Tom. Coloquei na boca. Abaixei a cabeça e disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. E eu vi o Senhor. Voltei para minha cama sentado, suado, molhado, ensopado. Outro dia eu estava numa reunião como essa. Alguém colocou as mãos no meu ombro. Quantos sabem que isso é reconfortante e existe, amém? Alguém colocou a mão no meu ombro, sabe de nada, conhece nada. Colocou a mão no meu ombro e falou assim, eu te visitei. E se você quiser mais experiências comigo, me busque. Eu creio, portanto, que existe algo, existe um chamado e Deus quer nos levar para algo mais. Então eles viram quem? Moisés, que havia morrido. A morte confirmada no Novo Testamento. E eles viram Elias, que não morreram, mas foi transladado. Foi para o céu sem ver a morte. Antecipação do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15 está o desenho certinho. Os dois estavam conversando com Jesus. E Jesus estava no centro. Quantos aqui amam a Bíblia, amém? Vocês podem ouvir mais um pouco? Elias estava de um lado, Moisés estava do outro. Sabemos que biblicamente, pastores, Moisés representa o quê? A lei. E Elias? Os profetas. E por que Jesus está no meio? Porque Jesus é o cumprimento, não apenas a convergência. Eu prefiro usar o verbo cumprir-se. Jesus lê Isaías 61 e diferente dos outros ele diz o quê? Hoje, diante dos vossos olhos, se cumpriram estas escrituras. É diferente, se cumpre nele. Em Deuteronômio 6 você lê, o fim da lei é a obediência. Mas em Paulo você lê, o fim da lei é Cristo. Porque Cristo é o cumprimento da lei. A justiça do Velho Testamento e a lei apontavam o leproso, apontavam o pecado. A justiça no Velho Testamento aponta a graça.
e a remissão dos pecados. Então Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Nele tudo se cumpre. É por isso que você é privilegiado. Por isso que você é privilegiado, porque este Deus que criou os céus, a terra e o mar, escolheu você para habitar. Ele escolheu você, você está diante do Senhor esta noite. Você está sentado, mas você está de pé diante dele. Você está sentado aí na sua posição física, mas você está prostrado diante dele em amor, servindo a ele, adorando a ele na meditação da palavra. Depois de tudo isso, que Pedro tem aquela revelação, que eles veem aquilo tudo, ele exclama: bom é estarmos aqui. Tem uma música que o pessoal canta muito, né? Deste lugar, como é que é? Alguém me lembra uma? Vou dar só o tom. Como é que é a música? Poxa, meu filho, nunca fica contra a família. Não pode rir do próprio pai. Neste lugar, deixa eu ficar todos os dias. Peguei você, seu cabra. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Legal isso, né? Tá rindo de quê, seu cabra? Pedro fala: bom é estarmos aqui, porque era bom estar ali, mas existe um outro nível. Quantos querem outro nível? Eles dizem: bom é estarmos aqui, vamos fazer uma tenda. Irmãos, olha a coisa do homem, sempre querendo regular Deus, sempre querendo colocar Deus no seu quadradinho, na sua interpretação teológica, nas suas limitações pessoais. Deus vai além da sua limitação pessoal. Eu quero ouvir um amém para isso. Deus vai fazer em você muito mais do que você imagina, porque Ele não depende de você. Ele vai além de você, porque Ele não depende de você. E Ele vai ungir você, e Ele vai capacitar você. Ele fala assim: bom é estarmos aqui. Não, ok, glória a Deus, amém. Eu estou apenas lendo o texto, eu não estou inventando. E o que Jesus diz para eles? Erguei-vos. Como eu amo isso. Olhe para a pessoa do seu lado. Cadê a Neide? A Neide falou que eu não posso falar isso mais de 3 vezes. Olha para a pessoa do seu lado. O Naso diz que eu não posso cantar. A Neide diz que eu não posso falar mais de 3 vezes. Eu não sei o que eu faço mais nesse altar então, gente. Olhe para a pessoa do seu lado, pega na mão de alguém, por favor, seja bênção. Não seja aquele crente chato, né? Não gosto de falar isso, pastor. Tá, joia, você não vai colher também. Não tem problema. Você não fala, você não colhe. Brincadeira. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela: levanta-te. Diga para o seu irmão mais uma vez, diga: ergue-te. Erguei-vos. Fala para o seu irmão: irmão, levanta. Irmão, é levantar, irmão. Por quê? Porque Pedro caiu com medinho. Pedro está com medinho. Olha aqui para mim, Rondinelli. Fica ligado comigo aqui, igreja. Pedro está com medinho, gente. O mover está acontecendo. E Pedro está com medo. Eles caíram com medo. Sabe, medo do futuro, medo das experiências, medo de como Deus vai usar. Ei, para com isso, irmão. Jesus está falando: ergue-te. Vença seus medos, vença seus limites, vença em nome de Jesus. O que ele está dizendo em outras palavras é: cara, você pode mais, você pode ir além, você é uma bênção, para de se prostrar. Erguei-vos, Isaías 60. Levanta-te, resplandece, já vem a sua luz. A glória de Deus vem nascendo sobre ti. Não se preocupe com a escuridão que enche os povos, que cega os povos, porque sobre ti resplandece a luz do Senhor. Levante a sua mão comigo e diga: Deus me ungiu. Diga: Deus me ungiu. Repita: Deus me ungiu. Como diria Morris Cerullo, na 20ª vez ele diga mais uma vez. Diga: Deus me ungiu. Vocês são tão obedientes, né? Mais uma vez, Deus me ungiu. Diga: Deus me ungiu. Diga mais uma vez: Deus me ungiu. Neide, diga: Deus me ungiu. Rosinha, não conversa, diga: Deus me ungiu. Irmão, Deus te ungiu. Ei, Deus te ungiu, irmão. Deus te ungiu, irmão. Deus te ungiu. Cadê a macumba? Deus te ungiu. Cadê o demônio? Irmão, Deus te ungiu, irmão.
Se alguma demônio manifestar e vocês quiserem ligar para mim, liga para Amanda e para o marido dela do 1031. Eu não quero perder meu tempo, gente. Certinho? Amanda aí? Felipe? Hã? Felipe, isso. São dois Filipes? Um Felipe já me roubou um cafezinho lá em cima. Brincadeira. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: vai expulsar seus demônios. É a segunda vez, Neide. Cadê a Neide? Ah, Neide, segunda vez, tá? Por favor, olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela: vá expulsar você, os seus demônios. Vocês entenderam? Amém? Você pode levantar a sua mão ainda? Hoje é? Amanhã é feriado. Glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim: maior é o Senhor que habita em mim do que qualquer ingerência, força ou influência. Por isso, me levantarei. Me levantarei. Me levantarei. Depois que Jesus diz isso, eles se colocam de pé. Eu amo essa palavra que você vai ouvir agora. A ninguém mais viram, senão Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga assim: quem tem Jesus, tem tudo. Irmão, amém ou não? Estou inventando? Está no texto. Eles não viram, cadê Moisés? São Moisés! Não, não preciso. Elias, não preciso. Não preciso. Eles a ninguém mais viram, senão Jesus. Aí parece que a experiência no monte era o ápice. Aí eu já vou encerrar, tá, gente? Não se preocupem, quando todo pregador diz isso, vem mais 20 minutinhos. Parece que a experiência no monte era o ápice. Prega comigo, me ajude a pregar, diga: parece que a experiência no monte seria o ápice. Diga: parece-me que a experiência no monte é o zênite, lugar mais alto. Olhe para a pessoa do seu lado e fala para ela: não é. Irmã Laíde, a revelação é progressiva. Quanto mais você busca, isso é fato, não é clichê. Quanto mais você busca, mais você prova. É o cordel de medir da torrente das águas purificadoras. Quando ele pensa que está chegando no anjo, o anjo fala: pode vir mais, pode vir mais, pode vir mais, porque Deus tem mais. Então, eles acharam que a experiência no monte era suprassumo das experiências. Vamos ficar aqui, Jesus. Jesus os pega na mão e diz: agora, vamos descer. E não contem a ninguém o que aconteceu aqui. Engraçado, por quê? Por quê? Lembra que eu falei que naquela minha experiência, alguém veio, colocou a mão no meu ombro e disse algo? Por quê? Porque antes disso, eu tinha comentado com uma outra pessoa a minha experiência. Esta pessoa desconstruiu tudo que você pensar que teria sido a minha experiência. Então Jesus está dizendo o seguinte: existem algumas experiências suas com Deus, que são exatamente suas com Deus. As pessoas não vão compreender, umas não vão entender, outras vão descrer e outras vão querer anular. Lembra do fermento? O fermento altera a substância das coisas. Então não é qualquer pessoa que está preparada para ouvir o que você tem para entregar. Então eles descem do monte e Jesus diz: não contem para ninguém. No momento certo eles saberão. Existe um momento, um tempo. Algumas pessoas, permita-me abrir um parêntese. Por que José governou o Egito tanto tempo e não mandou chamar o pai logo? Por quê? Porque José viveu a vida inteira se precipitando.
falando antes da hora e alterando o resultado das coisas. Nesse momento ele fala assim: vou esperar, porque tive sonhos. Deus me mostrou coisas que Ele vai fazer. Então eu vou esperar o Kairos, eu vou esperar o tempo de Deus, porque no tempo certo eu saberei o que fazer. Foi por isso. Jesus então desce do monte, e lá no pé do monte, vocês leram o texto comigo, mas no verso 14 em diante, tem um novo cenário. E qual é o cenário? Chega para Jesus um pai. Eu tenho muita paciência para ministrar e ensinar. Vocês estão comigo ainda? Chega para Jesus um pai. Na minha adolescência, eu fui levado a ministrar libertação em uma pessoa. Gente, não é clichê, não é invencionice. Deus é minha testemunha. Não sei se vocês já passaram por experiências semelhantes. Faço votos que vocês passem por isso e recebam um pouco dessas experiências. Mas eu fui ministrar na casa de uma menina e o sofá andava sozinho na casa. Aí você fala: não acredito. Lamento. O sofá se mexia e parava. Legal, gente. Pensa no frio na espinha. Porque você vai para expulsar, mas quando o negócio acontece, você fala: caraca, velho, e agora? Fight! É muito bom. É muito interessante. Não vou contar o que mais acontecia na casa, vocês vão pensar que eu estou tirando vocês. Essa menina tinha 14 anos. 8, 10 caras não conseguiam segurar a menina. E como é que estava a família dessa menina? Destruída. Um dia, o Israel era um adolescente. Fomos na casa do Ronald, hoje está de serviço, aqui é a Nanai. E a Raira era uma menina muito pequenininha, ela estava doente. Paramos na porta da casa do Ronald, ele veio falar que a Raira estava doente. Chorando, triste, a gente orou lá no portão. O Israel, que era uma criança, mas já criado no caminho de Provérbios 22:6, ele sabia o que estava acontecendo, começou a chorar. Era um adolescente, uma criança, começou a chorar intercedendo pela Raira, porque isso dói, mexe com todo mundo. Os discípulos achavam que as experiências deles eram para os montes, o lugar onde só eles recebem, ficam cheios, tipo assim: eu provei de Deus. E Jesus então desce com eles do monte. Vocês estão comigo ainda? E quando Jesus chega com eles ao pé do monte, chega um pai. E como é que diz a Bíblia que estava o filho daquele homem? Completamente endemoniado. Então, às vezes, nós falamos que as nossas experiências são maravilhosas e nós nos enchemos de Deus. Mas qual a finalidade disso? Porque existe sobre nós uma ordem e uma comissão. E eu quero dizer para você esta noite: sabe por que o diabo quer tirar você da igreja? Sabe por que o diabo quer fazer ou você fora da igreja ou frio dentro da igreja? Porque ele sabe o potencial que foi depositado dentro de você. Porque na verdade você foi levantado por Deus para quebrar cadeias. Uma pessoa que você salva uma geração. Porque vem o pai, vem a mãe, vem o primo, vem o tio, vem a família inteira. Por uma questão de tempo, uma família de ateus se converte. Sabe por quê? Porque uma pessoa encontrou-se com a salvação em Cristo. Então, quando nós nos dispomos a servir a Deus, nós mudamos a realidade de famílias inteiras. Os discípulos queriam o evangelho do monte, sobre o monte, mas Jesus queria levá-los ao pé do monte, porque lá havia uma criança terrivelmente endemoniada. Vou pintar o quadro para vocês. O demônio jogava aquela criança no fogo. Outras vezes jogava a criança na água para se afogar. E aí Jesus está na escola da vida chamada discipulado. Jesus ensina-os a exercer a autoridade sobre aquelas forças espirituais. E a partir dali a história era outra. E eu finalizo esta noite. Convido o ministério a subir para me ajudar no encerramento. E nós vamos adorar, cantar, servir a Deus com alegria e orar. Mas eu quero convidar você a ter um despertamento espiritual na sua vida. Eu quero começar e voltar a dizer como do começo: o fermento dos fariseus vai querer alterar a substância das coisas, fazer de você um cara frio e desviado dentro da igreja. A intenção do diabo é fazer você um apóstata no reino.
uma pessoa fria, calculista, amarga, questionadora. O diabo quer fazer de você alguém que sentava na frente, não estou falando nada geográfico, ok? Mas aquela pessoa que ardia de paixão na frente e agora não vê a hora do culto acabar para correr embora para sua casa, fazer qualquer outra coisa. Eu quero convidar você a, em nome de Jesus, restaurar-se, a permitir que seja restaurado na sua vida as convicções espirituais que trouxeram você até aqui. Vou repetir, eu quero que você busque a Deus para restaurar as convicções espirituais que trouxeram você até aqui. Alguma coisa aconteceu na sua vida, você já subiu o monte uma vez. Ei, você já subiu ao monte uma vez e Deus falou ao seu coração. E agora o convite de Deus é que você seja renovado no seu chamado, renovado no seu propósito, renovado na sua missão, porque você não tem outra opção. Você não tem outra opção. Eu não tenho outra opção. Eu vou pescar, vou voltar a pescar. Venham comigo. Está lá pescando, inconformado, triste, arrasado, achando, vou preencher minha vida, voltando a pescar, até que novamente ele vê aquele mesmo Senhor que apareceu com ele lá no início da história, dizendo: jogue a rede do outro lado. E aí tudo começa de novo, porque o Deus de toda graça não desiste de mim, o Deus de toda graça não desiste de você, o Deus de toda graça não desiste da sua família, o Deus de toda graça não desiste do seu casamento, o Deus de toda graça não abre mão de envolver-se em áreas da sua vida e colocar você de pé, meu irmão. Então agora, qual é a minha ação e a sua ação? Porque nós não somos marionetes nas mãos de um Deus que ora sorri e ora briga. Absolutamente não. Nós fazemos parte de uma engrenagem. Fazemos parte de um propósito. Fazemos parte de uma coisa que está em movimento e está crescendo. Então ele está dizendo assim: você faz parte disso. Sabe, por favor, ouça-me. Por favor, eu preciso capturar o seu coração para Deus nesses segundos. Deus está falando para você esta noite. Deus está falando para você esta noite. Céus abertos. Eu não vou abrir os céus para você. Eu quero saber se você quer ser meu parceiro nisso. Vamos abrir os céus juntos? Deus está falando para mim e para você. E aí, vamos abrir os céus? Vamos abrir os céus? Eu e você juntos, vamos abrir os céus? Como? Você vai orar, você vai buscar a minha face. E eu vou ver que você pediu algo e você se moveu para isso. Me ajude a pregar e diga assim: eu não posso pedir a Deus. Horrível isso. Diga mais uma vez, diga: eu não posso pedir a Deus algo pelo qual eu nem me dispus a buscar. Senhor, me dê tal coisa. Orou uma vez, nem lembra a última vez que orou por aquilo. Se o que você diz desejar não move você, não. Se eu vou usar, eu gosto de me colocar nesses exemplos ruins. Se eu digo que quero algo, mas eu não me movo, será que eu vou mover o céu? Será, Amanda? Eu falo: Deus, eu quero a tua unção, e eu não me movo. Será que eu quero? Senhor, eu quero algo novo e eu não me movo. E Deus está falando: você nem se move, cara. Pelo menos se mova, ergue-te. Ergue-te. Você quer transformação? Mostre. Você quer mudança? Mostre. Você quer viver algo novo? Mostre. Porque isso tudo já está disponível. Está tudo acessível. O diabo é o cara mais idiota do universo, de toda a eternidade. Porque tudo que ele buscou na rebelião, ele já tinha servido. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai. Tudo. Ele tinha tudo. E ele perde tudo para depois descobrir que tinha tudo.
Olha como uma coisa é paradoxal. É mais ou menos assim: você já é, você já tem, você já pode. Então mova-se. Como canta uma música antiga, que eu nem sei o nome, nem sei cantar. Mova-se e a sua montanha se moverá. Mova-se e a sua montanha se moverá. Quantos querem isso na sua vida? Pergunto mais uma vez: quantos querem isso na sua vida? Eu gostaria da manifestação. Mova-se. Nem isso. Então vamos lá. Quantos querem isso na sua vida? Então eu posso dizer: a sua montanha se moverá. Fique de pé comigo. Fica de pé comigo. Deus está te convidando para ser parceiro dele. Os céus vão se abrir? Vão se abrir. Por que os céus vão se abrir? Porque eu estou em sintonia com o céu. Rebequinha, você quer orar? Consegue não? Rebequinha já está ali aleluiada. Levante a sua mão. Israel, vem orar aqui comigo. O pastor Tô também está ruim da voz. Você vem orar comigo aqui. Vocês são bênçãos, viu, Amanda? Felipe, vocês são bênçãos, viu? Deus abençoe vocês. Aleluia. Às vezes quando a gente ora só fica um pouco disperso, né? Ainda mais quando o pastor ultrapassa o horário. Mas a culpa foi da Amanda, porque ela cantou muitas canções hoje. Eu queria que de 2 em 2 você colocasse a mão no ombro de alguém. A Elane vai estar ali com a Claudinha. A Duda, ora com a pastora Patrícia aqui, ó. Ministra na Duda aí, Patrícia. A Duda pela primeira vez sentou na primeira fila da igreja. Ela só senta na última. Oh, glória! Deus começou a fazer. Coloque a mão no ombro de alguém. Eu queria que você orasse por esta pessoa. Como assim, pastor? Vamos orar. Orar a fim de que o inimigo que rouba a semente não altere a substância das coisas. Que seu irmão saia daqui empoderado, possuído pela promessa e motivado a crescer em revelação, a crescer em experiência, a crescer em autoridade. Em nome de Jesus, Deus tem experiências novas para você. Pastor, experiências não é fé? Sim, é a fé que me leva a experiências com o Altíssimo, que me leva a ser um instrumento nas mãos do Altíssimo, que faz de mim uma bênção, que me faz vencer minhas crises, minhas lutas, minhas dores, minhas mágoas. Está tudo no mesmo processo. Em nome de Jesus, permita-se ser usado por Deus na vida desta pessoa. Se ela cair na unção, você segura. Se ficar endemoniado, você expulsa, dizendo: em nome de Jesus, sai todo mal. Se for cheio do Espírito Santo, você ministra ainda mais. E você diz: receba mais de Deus. Receba mais de Deus, porque Deus pode estar curando ela. Deixa chorar, deixa chorar. Em nome de Jesus. E manda sair se for angústia. Agora, se for o toque do Espírito, aí você fala: mais de Deus. Ore pelo seu irmão. Ore para que seu irmão tenha valores espirituais renovados, restaurados. Porque esta conferência está acontecendo. Porque Deus nos deseja levar ao monte. E no monte nós veremos a sua glória. E possuídos pela sua glória, nós teremos para exercer o nosso chamado. Nós subimos ao monte e recebemos da glória. Nós descemos o monte e ministramos autoridade. Nós ministramos autoridade. Nós ministramos autoridade. Você está aqui porque você não é um crente raso, mas você é alguém que tem buscado crescer em graça, autoridade, conhecimento. E eu posso dizer: Deus te ungiu. Deus